O Redação PFC começa agora. O Redação PFC 135 começa num ritmo animado de festa de fim de ano da firma, porque esse não é o último episódio, mas tá quase. É o nosso último dia de trabalho, né, Marcos Boas? Tudo bom com você? E aí, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui neste sábado pré-véspera de Natal, antivéspera de Natal, como o pessoal costuma dizer. Tá quase acabando. Esse é o último de notícia. Esse é o último com notícias relevantes. Próximo, só retrospectiva, mas vamos primeiro falar das notícias. Daí semana que vem vocês vão curtir tudo que teve de destaque em 2023. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Amanhã você vai assar o peru? Amanhã é dia de colocar o peru pra assar. Peru assado é complicado, não pode deixar passar do ponto. Não. E depois tem que compartilhar o peru, não é verdade, Enio Augusto? Exatamente, passar de mão em mão o peru para todo mundo se servir. Perfeitamente. Então vamos lá, dia 23 de dezembro é o 357 dia do ano. Eu não vou me falar isso aqui. Faltam 8 para acabar o ano, pessoal. Tá quase no fim. Esse é o penúltimo Redação da sua vida de 2023. E vamos para os fatos do ano antes das notícias. Em 484, o Nérico morre e é sucedido por seu sobrinho Guntamundo, que se torna rei dos vândalos. Durante seu reinado, os cristãos são protegidos da perseguição. A minha dica, Marcos, é assim: sempre vá no dia da Wikipédia que está e pega o primeiro ou segundo fato para ver os nomes. Ali tem boa sugestão de nome de cachorro. É verdade. Você vê, já tinha vândalo nessa época. O pessoal já destruía as coisas aí, tá vendo? O pessoal brigava em estádio e tal. Já tinha os vândalos nessa época. Viu só? E falando em vândalos, em 1888, que nós já falamos dele aqui uma vez, o pintor Vincent van Gogh, que hoje é coisa de banco, né? Cortou a própria orelha esquerda e a entregou a uma prostituta muito sua amiga. Depressivo, né? Ele tava lá depressivo. Teve uma discussão, Marcos, com o amigo dele lá. Como é que é o nome do amigo? O Gauguin. Gauguin. Não sei como é que é. Gauguin, sei lá. Então, ele mostrou uma navalha pro Gauguin e daí deu uma briga, ele cortou a própria orelha. Ele voltou para casa e ele dormiu como se nada tivesse acontecido. Aí ele foi encontrado pela polícia desmaiado e ensanguentado. Ou seja, tava bem o Van Gogh, né? Eu acho que ele tinha algum problema de saúde mental, assim, sabe? Acho que talvez um psicólogo, uma terapia poderia ter feito bem para ele nessa época, mas sim, é uma leve impressão, porque ele cortou a orelha, voltou para casa como se nada tivesse acontecido, aí desmaiou, obviamente deve ter perdido 1 tonelada de sangue, foi encontrado, levado para o hospital, ficou 14 dias internado, porque, né, não cortar a orelha, tudo isso pode achar que a orelha não é importante, mas o que você perde de sangue por ali é um troço absurdo. E desde então começou a ter mais paranoias, que alguém queria envenenar. Eu acho que ele não estava bem de saúde mental, mas é só uma impressão. E daí ele morreu com 37 anos, que é a nossa idade ano que vem. Então, se a gente passar do ano que vem, Marcos, já vivemos mais que o Van Gogh. Em 1954, o primeiro transplante renal bem-sucedido é realizado em Boston, United States, pela equipe do cirurgião Joseph Murray. Trouxe aqui porque tem Boston, né? Quando tem Boston, eu trago aqui. Em 1964, nasceu Ed Vedder, músico e vocalista do Pearl Jam. Você gosta de Pearl Jam? Nossa, não tem nem voz pra fazer isso. É verdade, essa música é legal, né? Só que essa música que você cantou é uma música de um desastre, né? O pessoal coloca pra trocar na entrada de casamento e tal, mas é uma música triste se você for ler a letra, de fato. Você não sabe o que o cara tá querendo dizer ou ela está querendo dizer na entrada do casamento. Vai que pra uma das duas pessoas ele tá sendo um desastre aquele dia. Você não sabe. Pode ser um sinal, né, Marcos? Tipo a moça que casou com o cara da Yoki. Já era um sinal. Ó, meu filho, cuida. Em 1970, a torre norte do World Trade Center em Manhattan, New York, com altura de 417 metros, tornou-se o edifício mais alto do mundo. Você já visitou esse lugar novo que eles construíram lá? Eu fui dessa vez lá. Aliás, o museu é assim, embora seja uma sensação esquisita, assim, porque o museu usa parte do subsolo das duas torres e tal, porque hoje em dia a torre nova construída foi em outro lugar, né? No lugar das duas torres tem aquelas, tipo, umas quedas d'água, assim, gigantescas, e embaixo, onde era o subsolo das duas torres, tem todo esse museu, esse memorial do World Trade Center com pedaço de viga, essas coisas assim. É um museu muito legal, mas ao mesmo tempo com uma sensação muito estranha, mas vale muito a visita. Eu achei muito interessante. Eles conseguiram montar de uma forma muito interessante aí todo o desenrolar daquele dia do 11 de setembro. Em 1972, os 16 sobreviventes do desastre de voo nos Andes são resgatados após 73 dias depois de terem sobrevivido por canibalismo. Porque, para quem não sabe a história, caiu o avião lá, morreu um monte de gente na queda, outros morreram depois e o corpo ficou lá congelado. E para sobreviver, enquanto não encontravam os sobreviventes,
eventos, eles foram comendo o pessoal que estava lá, que é carne congelada, né, Marcos? Já estava lá fresquinha, ou não, descongela, come e vai. É carne, no final das contas, é carne, vamos combinar, né? Minha pergunta é, como é que você descongela nos Andes em que tudo tá a menos alguma coisa? Tipo, é você tentar descongelar uma carne dentro do freezer. Para pra pensar nisso, não deve ter sido fácil. Mas pelo menos estava preservado, né? Não estragou. Ah, não havia decomposição nem nada assim, isso tudo bem, mas imagina que dificuldade não deve ter sido você descongelar a carne nos Andes, onde ela estava congelada em temperatura ambiente. Pois é, complicado. E complicado também é esse dia de hoje com datas, porque só tem que é o aniversário do município brasileiro de Salgueiro, em Pernambuco. Então, parabéns, você que é de Salgueiro. Mas esses dias de dezembro que a gente pegou para o Redação não tem absolutamente nada assim daqueles dias legais. Mas tudo bem, vamos para as notícias. Vamos falar de algumas provas que já estão confirmadas, estão com inscrições abertas em 2024, porque isso é muito legal. A gente sempre falou que o Brasil não tinha um calendário e tal, e agora até tem, as maratonas já estão divulgando com muita antecedência suas datas e tal. Então, para começar, antes de tudo, eu já fiz um vídeo no canal sobre os cupons do PFC, então você fique atento. Nós temos cupom do PFC para Maratona de Floripa, use PFC 10, então essa é uma das provas que já está com inscrição aberta. Você pode fazer 5, 21 e 42 e o desafio de 21 e 42. Temos também, Marcos Boas, cupom na Track and Field Run Series. PFC 10 também, você usa lá e se inscreve na etapa que você quiser, vai lá no site TF Sports, vai no aplicativo, você garante sua inscrição. Marcos Boas é presença constante na de Colinas, que você foi 2 vezes, qual que você foi 2 vezes? Shopping Colinas e Shopping Center Valley, os dois no São José dos Campos. É isso aí. E eu estarei dia 14 de janeiro na etapa Vila Nova Conceição, em São Paulo, na abertura do calendário. Temos também PFC 15 para Live Run XP. Live Run XP tem várias etapas já confirmadas em vários estados do Brasil e tem várias que eles estão pretendendo confirmar ainda, Marcos. Então, a ideia deles é ter prova em todos os estados do Brasil. Então, isso eu acho muito legal. Tomara que eles consigam confirmar, tipo Acre, Rondônia, Roraima. Tomara que eles consigam fazer isso, porque é legal, Live Run XP. A prova geralmente organizada esse ano. Teve premiação do Strava, que o Marcos ganhou, né, Marcos? É verdade, lá na etapa de Campinas eu consegui ficar na minha categoria, acho que em segunda ou terceira, não me lembro, lá no segmento, e ganhei uma camisetinha. A camiseta deu um trabalhinho para receber, para retirar, mas consegui a camiseta do Desafio Strava, bem legal. Boa. E também nós temos o cupom do PFC 10 na Foco Radical. Então, assim, quer comprar foto na Foco Radical? Usa o nosso cupom. Porque alguns desses cupons, talvez todos, talvez alguns, se você usar, vem um pequeno comissionamento por Falar em Correr. E aqui a gente dá cupom para coisas que você vai usar e você gosta muito e não são tão caras, que é a corrida e foto. Vai lá, usa o nosso cupom aí. Você usa o cupom para se inscrever na corrida, depois você vai no Foco Radical pegar a lembrança daquela corrida. Sempre é bom guardar pelo menos uma ou duas fotinhas. Sempre tem uma ou duas fotinhas legais que você consegue pegar. E aí você vai lá, usa o cupom nas duas coisas, você ganha desconto na cadeia inteira. É só no PFC que você vai encontrar isso. Se você correr Track Field, Live Run XP, Maratona de Floripa, o seu calendário já está bem cheio, bem recheado, né? Mas, Marcos Boas, fale para nós, o pessoal que gosta de correr maratonas, quais são as maratonas aí, algumas que nós temos confirmadas já para o ano que vem? Vamos lá, vamos falar de algumas opções que, assim, acho que já tá um pouco tarde se você não se inscreveu e não tá treinando, mas vamos ter 2 em janeiro, né? Ronaldo da Costa em Brasília, a de Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto, São Paulo. Aí temos o fevereiro aí com um buraco, depois a gente tem a Internacional de Blumenau em março, Internacional de São Paulo, uma das maiores, né? Uma das majors brasileiras ali no dia 7 de abril. Depois João Pessoa, outra em Brasília. Estreia da New Balance em Porto Alegre, acontecendo no finalzinho do mês de abril. As maratonas continuam. Nilson Lima, Ponta Grossa, Rio de Janeiro chega com destaque ali no finalzinho de maio, comecinho de junho. Não podemos esquecer também da Maratona Internacional de Porto Alegre, confirmada no final de semana do 15 e 16 de junho. Depois a gente tem Olinda, Campo Grande. Final de julho vem a São Paulo City Marathon, esse ano no dia 21/7. Outra major que é a São Paulo City Marathon. Aí João Pessoa, Goiânia. A Fila, aquela maratona boa para você fazer seu índice de Boston, porque ela não tem 42 km, ela é um pouquinho mais curta. Então corre lá para se inscrever para ela. Maratona de Vitória, Internacional de Floripa. Essa nós temos cupom aqui, a 6ª Maratona Internacional de Floripa, dia 25 de agosto, 5, 21 e 42. Não se esqueça, se for fazer inscrição nessa, use o cupom do PFC que o Enio acabou de falar. Salvador, Criciúma, Pomerode, Jurerê Internacional, vai acontecer a segunda edição, aí a gente falou recentemente dela também. 17 de novembro temos a Internacional de Curitiba, a Major que fecha o calendário brasileiro, e depois ainda no finalzinho de novembro tem a Internacional de Sorocaba, outra ótima oportunidade de você conseguir o seu índice, porque ela também é mais curta, e a Maratona Monumental de Brasília, no final de novembro.
essas são as, por enquanto, já definidas. Estamos aguardando aí, quem sabe, se vai ter a de Foz do Iguaçu, que já seria a 15ª edição, e a de Manaus, que ainda não confirmaram datas. Mas tá aí um calendário bem extenso, a gente falou, acho que de todas as regiões do Brasil, certo? Não ficou alguma de fora? Certo. Talvez na região norte ainda não tá confirmado, né? Porque depende da de Manaus confirmar, mas todas as outras regiões do Brasil já tem alguma prova confirmada. Exato, então esse é o calendário das maratonas, né, pessoal? Tem muitas outras provas por aí que você pode procurar em vários lugares, os sites, os perfis vão atualizando e a gente vai trazendo para vocês aqui também. Provavelmente todas essas datas vão se manter, mas se tiver alguma alteração, você vai saber aí pelo caminho. Então essas são algumas provas, tem várias também. A Iguana eu sei que está com provas abertas, tem provas legais geralmente lá em São Paulo e algumas no Rio. A Yescon tem algumas também, caso você goste de participar. A Corre Brasil aqui em Santa Catarina tem várias também. Então você vai olhando qual organizadora você gosta, qual você acha que é mais legal, as provas, vai pedindo dicas e tal. Se precisar de dúvida de Floripa, você sabe. Pergunte para o PFC que aqui a gente sabe tudo e das outras coisas também. No último domingo aconteceu a Corrida de São Silveira em Barueri, São Paulo, a 47ª edição, e o Altobelli ganhou, Marcos Boas. A Altobelli ganhou no masculino e a Viola Kosgei ganhou no feminino. Essa corrida aí bastante tradicional, né? 47ª edição, como você disse, uma prova de 8 quilômetros. O Altobelli teve uma disputa bastante apertada ali com o Fábio Jesus Correia, mas acabou ganhando com um tempo de 23,47 e o Fábio Jesus ficou em segundo com 23,48 e aí abriu depois para o Rafael Santos, que completou o pódio com 24,43. No feminino, a Viola Kosgei do Quênia fechou em 27,06 e ganhou tranquilamente, sendo que a Cleidiane Jardim do Brasil ficou em segundo lugar com 27,38 e a Julie Ferreira, também brasileira, em terceiro lugar com 28,22. Os campeões receberam aí em dinheiro R$5.000. Nada mal, né? Premiaçãozinha boa aí para uma prova de 8K. Bastante tradicional essa prova em Barueri. Continuando na onda de inscrições abertas, a gente falou de algumas provas, e uma que é legal destacar, Marcos Boas, é a ASICS Golden Run, etapa São Paulo, que vai acontecer no dia 26 de maio, que está com inscrições abertas. Começou a inscrição com cupom, lote promocional. Essa é uma prova que muito interessa as pessoas que gostam de correr e testar sua performance, porque ela é toda plana na Marginal Pinheiros, Marcos Boas. Então, talvez PFC esteja lá, mas não sabemos ainda. Enquanto isso, no Rio, a prova vai ser no dia 14 de julho, a largada no Leblon, chegada no Flamengo para os 21K dessa etapa lá no Rio de Janeiro. Como você disse, a etapa de São Paulo é uma ótima etapa para quem quer fazer um tempo forte aí, já é final de maio, já tem uma temperatura, esperamos ter uma temperatura um pouquinho mais amena, ainda mais lá em São Paulo, uma prova que corre bem cedo, muito, muito plana, 2 retornos só, né? Você retorna uma vez e uma vez lá no outro lado da Marginal Pinheiros, então quase não perde tempo com cotovelos e tudo mais, e é uma belíssima prova se você quiser testar aí a sua performance, ou então usar até como uma preparação, quem sabe, aí para uma maratona aí que aconteça de junho ou julho aí, também é uma boa data. E também, Marcos, na esteira dessas provas rápidas e que são planas, uma semana antes acontece a Tribuna. A Tribuna ainda não está com inscrições abertas em Santos, mas a Tribuna é uma que eu tenho quase certeza que eu vou fazer ano que vem. Eu vou pagar mais caro, vou largar no pelotão lá da frente, porque eu quero estar em maio correndo bem. Aí a ASICS, talvez eu vá, talvez não vá, 10, 21, depende, porque tem Porto Alegre, logo em seguida dia 15 e 16, que eu quero ver se faço a meia, mas tem a Tribuna é uma boa também, para você que gosta de 10 quilômetros e uma prova plana, é interessante também. Tá aí, ó, para quem quiser se desafiar nos 10K, uns 10K mais rápidos e tradicionais do Brasil, e depois quem quiser o 21 aí também com muita velocidade, não quiser viajar até Porto Alegre, São Paulo talvez for um destino mais próximo para você, são 3 semanas de diferença, né, para Porto Alegre, né? Porto Alegre vai ser dia 15, vai ser dia 26 de maio, 3 semanas de diferença para Porto Alegre. Então, eu vou te falar que não é impossível você se inscrever para as duas e ver qual que você tá melhor, qual que tá com clima bom. Se São Paulo já tiver com clima bom, se você estiver perto de uma das duas, pelo menos, São Paulo já tá com clima bom, já vai lá e senta o Guatambu. Fica a dica. Exato, ó. E também só para fechar daí de provas, a meia maratona internacional de Florianópolis, meia maratona Oakberry, vai acontecer dia 5 de maio de 24, é uma prova boa também para RP, se vocês estiverem em Florianópolis nessa data, tanto 5 quanto 10 quanto 21. Brigitte Kosgei quebra o recorde do percurso na maratona de Abu Dhabi, que aconteceu no último fim de semana. Ela está tentando garantir um lugar para a equipe feminina do Quênia, que está concorrida, né? No feminino, o negócio, a luta é feia, e ela fez 2:19:15 para vencer lá em Abu Dhabi nesse último fim de semana, Marcos. A prova que tinha um recorde anterior de 2:20:41, viu aí o recorde cair
por mais de 1 minuto. A Kosgei que correu faz pouco tempo, né? Correu lá em Nova York, ficou na 4ª colocação. Foi lá atrás de tentar fazer uma marca um pouquinho mais forte, aí, uma marca melhor, como você disse, para tentar garantir um lugar aí na equipe do Quênia. Embora acho que não é muito claro ainda que eles vão escolher os melhores tempos, assim, diretamente. Mas foi lá, fez a parte dela. É tipo o CJ Albertson, que a gente falou na semana passada, né? Que também fez algo parecido, embora aqui tenha tido 4 semanas de diferença. E ela ganhou não somente os 50 mil por ter ganho a prova, mas também $30 mil por ter feito o recorde de percurso. Então ela saiu aí com $80 mil no bolso. Acho que valeu a pena, hein, Augusto? O que você acha? E eu acho que ela recebeu dinheiro para ir para essa prova também, sabe? Porque ela correu Nova York em novembro e daí do nada ela foi anunciada 2 dias antes em Abu Dhabi. Deram mais uns 10, 15 mil aí para o Brigitte Kosgei. Pode ter certeza que ela cobrou um cachê só de participar da prova. Tenho certeza disso. Ela é uma das atletas que pode fazer isso, com toda certeza, né? Tem histórico aí, tem qualidade para pedir o cachê só de participação. Daí foi lá, fez 2:19, como você falou, 5 minutos na frente da segunda colocada. Foi um passeio em Abu Dhabi. Um baita passeio para Brigitte Kosgei. Vamos ver, ano que vem, quando sair os selecionados, a gente fala, tanto no masculino quanto no feminino da seleção queniana. Empresa chinesa dá bônus a funcionários de acordo com a quantidade de quilômetros percorridos. E para receber 100% de bônus, funcionários precisam correr 50 quilômetros em um mês. Isso me faz pensar que essa empresa é muito sedentária, Marcos. 50 quilômetros eu faço numa semana ruim quando eu estou treinando. Realmente, né? 50 quilômetros no mês aí, para uma pessoa que tem uma base de corrida, já tá tranquilo, né? A gente tá falando de uns 13 quilômetros por semana. São 2 corridinhas de 6 km, aí de 6,5, você já consegue bater a meta. Acho que vale a pena dar uma apertada. Mas, se você corre mais do que isso, eles te pagam 130% de bônus se você correr 100 km em um mês. Ou seja, colocar aí por volta de 25 por semana, o que também não é tão difícil para uma pessoa, talvez, que treine para uma maratona, até para uma meia maratona, isso é algo bem, bem tranquilo de fazer. Daí, né, dá para ganhar 130% do bônus. E tem um último prêmio ainda, que é se você fizer 50 km em 6 meses... Gente, 50 km em 6 meses tá de sacanagem. Por favor, né? Por favor. Você ganha um par de tênis de corrida. Qual tênis será que eles estão dando? Gostaria de saber, gostaria de ter essa informação. Para quem ficou curioso e quiser mandar um currículo, a empresa fica na cidade de Dongguan, lá na província de Guangdong, na China, e chama Dongpo Paper Company. Então, uma empresa de papel. É tipo a do The Office. Você lembra do escritório no The Office? Só tem sedentário lá também. O Jimmy talvez jogasse um pouco, então é isso aí mesmo. Exatamente, deve ser exatamente isso. Deve ser bem cara do The Office esse negócio. Por isso que eles estão fazendo isso. O dono da companhia, o Lin Ziong, falou que no dia 7 de dezembro a empresa cancelou os bônus de final de ano. E daí o pessoal ficou, e ele não, mas desenvolvemos um sistema para recompensar os funcionários. Então você vê que eu acho que ele está preocupado, ou ele não confia nos funcionários, que nem assim os funcionários vão correr, sabe? Talvez sejam tão sedentários que ele não acredita que o pessoal vai fazer isso. Mas assim, se fosse na minha empresa, por exemplo, fossem dar esse bônus, eu já tinha conseguido esse bônus em uma semana, eu ia estar aí com 500%. Eu não sei como é que é esse bônus, mas tipo, se eu ganho 1.000, eu ia ganhar quanto? 2.000? Mais de 2.000? Como é que é esse bônus? Eu ia ficar rico só correndo. Eu acho que, na verdade, assim, né? Eles fazem o bônus do ano e aí você vai ganhar 30, 60, 100 ou 130% daquele valor que é o bônus anual. Pode ser. Deve ser algo assim. Mas, bom, de qualquer jeito, o que o Lin Ziyong falou é que, na verdade, ele acredita que a empresa só poderá durar enquanto os funcionários estiverem saudáveis. Segundo ele, o conceito vida saudável, trabalho feliz foi muito bem recebido pelos funcionários. Eles não apenas se exercitam, mas também são pagos por isso. Isso mata 2 coelhos com uma cajadada só. Eu não sei, talvez eles precisem ser pagos sem ter a necessidade de fazer exercício. Mas, ainda assim, o Lee Ziyong, ele meio que é aqueles caras que, assim, se eu faço exercício, todo mundo vai fazer junto comigo, porque ele foi a primeira pessoa da cidade onde a empresa é sediada a escalar as encostas norte e sul do Monte Everest. Então, assim, você vê que ele tem uma pegada atlética, né, pelo jeito, porque você tem que ter um bom preparo físico para fazer uma escalada dessa, e ele é aquele cara do tipo, se eu faço, todo mundo vai fazer, sabe? Tipo, o crossfiteiro, que você não precisa... Como é que você sabe que o cara faz crossfit? Não precisa, ele vai te contar e vai tentar te doutrinar para ir no crossfit? Provavelmente o Lee Ziyong é a mesma coisa. Vamos ver, né, se isso aí vai funcionar. Mas esse negócio de vida saudável, trabalho feliz, normalmente, quem está trabalhando numa empresa de papel não é uma pessoa que gostaria de estar lá. Ela está porque precisa. Geralmente é assim que funciona. Não que seja demérito trabalhar em nenhum lugar. Não, mas, por exemplo, o que o Marcos sonhava em fazer? Em trabalhar num podcast de corrida. Hoje ele conseguiu. Ele ganha dinheiro com isso? Não. Então ele tem que fazer outra coisa que talvez ele não goste tanto quanto fazer isso aqui. Isso é o resumo da vida adulta, gente. Vamos falar a verdade? O Enio acabou de resumir a vida adulta. Se você que está escutando aqui ainda é um adolescente, ainda está talvez na faculdade, está ali terminando os estudos, quem sabe,
cargo, alguma coisa assim, já vai se preparando. Essa é a vida adulta. Mas então é isso, fica aí a mensagem da empresa chinesa: se movimente, que a sua vida pode ser melhor. E quem sabe, dependendo do que você trabalha, você pode até ganhar mais por isso. Vamos continuar na China, porque se vocês lembram bem, em 2021 nós falamos aqui no Redação PFC, eu não lembro em qual que foi, mas teve uma ultra na China que deu um baita de um problema, que morreu gente, 21 pessoas morreram, e agora os organizadores foram condenados. Então você vê, demorou aí uns 2 anos, mas foi condenado. Tem lugar que as coisas vão passando, ninguém é condenado nunca. Como é que aconteceu isso, Marcos? O pessoal foi preso? O pessoal foi condenado aí, 2 dos organizadores foram condenados, um deles a 4 anos e 10 meses, enquanto o outro recebeu uma sentença de 3 anos e meio. Então não é pouca coisa não, hein? Vai passar um tempinho atrás das grades, pode até ter uma progressãozinha de pena aí, mas pelo menos 1 aninho na cadeia cada um vai passar. Só para lembrar, era um evento, né, de 100 quilômetros que foi realizado em maio de 2021, lá na China. Tava tudo bem na hora da largada, mas de repente veio uma tempestade lá completamente inesperada, pelo que falaram, e que atingiu o percurso bem num lugar onde o pessoal não tinha muito pra onde ir, né? Não tinha como ir nem voltar, ficaram meio que presos lá no alto da montanha. Então, dos 172 participantes, 151 foram salvos, mas 21 acabaram morrendo na prova, porque não estavam preparados para o frio, nem para essas condições climáticas tão extremas. A grande maioria acabou sofrendo de hipotermia e morreu no meio do percurso. Então, depois aí de 2 anos e meio, vamos dizer assim, a China acabou condenando esses organizadores da prova, pela questão, obviamente, das 21 mortes, dizendo que eles não cumpriram com o dever. Como organizadores de prova, eles tinham a obrigação de estarem mais atentos e evitar cobrir esses riscos, e ao não fazerem isso, eles então foram condenados aí 1 a 4 anos e 10 meses e outro 3 anos e meio de cadeia. E continuamos na China nesse sabadão. Um corredor queniano saiu da maratona de Hangzhou enquanto estava vencendo, Marcos, porque a maratona teve as condições mais frias em seus 36 anos de história e ele não aguentou. Pois é, ele que acabou abandonando aí no quilômetro 25 devido à hipotermia, deixou aí no colo de um chinês, o Wang Hongwei, a corrida. O Wang passou a linha de chegada com 2:15:03 na frente do ex-campeão da maratona, um outro chinês que já tinha sido campeão lá, e ele não acreditou que tinha sido campeão, porque ele achava que o queniano estava muito na frente, né? O que acabou abandonando no 25, ele nem viu o abandono, nem tinha ideia de que ele era o ganhador. Quando o queniano abandonou, ele tinha cerca de 1 quilômetro de vantagem sobre o segundo colocado. Então, nem vê, né? Tipo, são 3 minutos, quase 3 minutos talvez de diferença, ou um pouquinho mais. Então, você imagina, o atleta não estava nem vendo, o queniano abandonou, ele continuou correndo ali na tocada dele, não foi informado de que era o líder da prova, deu um sprint e conseguiu ganhar de um ex-campeão e acabou ficando aí com a vitória na prova com esse tempo aí de 2:15:03. Você vê, né? Ele achou que ia ganhar o segundo lugar, ganhou o primeiro. Por que aconteceu isso? O queniano não estava acostumado com isso, desmaiou lá perto da ponte Xixing de Hangzhou, no quilômetro 25, como o Marcos falou. E a temperatura, Marcos, chegou a menos 1 grau às 7:30 da manhã, significativamente mais baixo do que a temperatura média, geralmente está em torno de 8 graus. Eu gosto de correr ali entre 5 e 9, 2 também dá, a gente suporta, mas menos 1 começa a complicar. Mas menos 1 está perto do zero. Eu ainda acho que é razoável. Só que o queniano não achou. Pois é, os africanos acabam sentindo um pouco mais do frio extremo, né? A gente lembra daquela edição de Boston, teve muita chuva, muito frio, muito vento. A gente teve a vitória dos não esperados, né? Deslinden e do Kawauchi. Então você vê aí que aí aconteceu a mesma coisa, muito frio, o queniano sentiu, desmaiou por causa de hipotermia e deixou a vitória aí no colo do chinês. Agora é oficial, Marcos Boas. 1 milhão de euros para quem bater o recorde mundial em Valência. Agora está no regulamento. Se você bater o recorde mundial, tanto masculino quanto feminino, você leva 1 milhão de euros para casa. Confirmado, né, pelo milionário lá, o bilionário, na verdade, o Juan Roig, ele garantiu aí que vai dar 1 milhão se alguém quebrar o recorde lá. Será que teremos Kelvin Kiptum ou Kipchoge ou algum atleta que acredita ser capaz de quebrar o recorde mundial correndo em Valência o ano que vem? Não sei, vamos ver. Pode ser também na feminina, né? Quem sabe a gente vê aí a Kosgei tentando recuperar o recorde. Será que a Tigist Cefa vai lá para tentar baixar o próprio tempo e ganhar esse 1 milhão? Vamos ver, 2024 aí é talvez a maior das premiações de uma prova já garantida, né? De 1 milhão aqui, porque obviamente se quebrar o recorde. Vamos ver se consegue atrair. Eu acho que Valência tá indo no caminho de Paris. Tá querendo ficar gigante, mas sem falar nada de ser major, né? Eu vou ser grande por mim mesma, não
tem nada a ver com Majors. Vamos ver, mas tá garantido aí que o bilionário vai pagar 1 milhão para quem quebrar o recorde mundial o ano que vem em Valência. E se você acredita que você tem capacidade de quebrar o recorde mundial, tenta lá, ainda tem vaga para Valência, pelo menos no dia que a gente tá gravando aqui ainda tem algumas vagas para Valência. Se inscreva lá na prova que vai acontecer em 1º de dezembro de 2024 e tente, quem sabe você fica 1 milhão de euros mais rico depois de quebrar o recorde mundial. Se você acha mesmo que tem capacidade, se você acha que é o novo Kelvin Kiptum, vai lá para Valência. O cachorro de Emily Sisson desapareceu. Isso é um caos na vida de quem tem cachorros. Mas ele voltou várias horas depois, Marcos Boas. Isso me deixou aliviado, porque toda vez que um cachorrinho se perde, meu coração se esvai também. Mas a Emily Sisson conseguiu achar, ela pediu ajuda nas redes sociais e encontrou o seu cachorro Dogal. A Emily Sisson tava viajando, tava num Airbnb na área de Phoenix e o cachorro desapareceu do quintal, né? Não era a casa dela, talvez tinha alguma coisa de mais despreparada, embora ela disse que tinha um muro com quase 2 metros de altura e o portão de fundos também estava trancado, mas de qualquer jeito... O que ele fez? Ele voou? Alguma coisa estava aberta ali, né, meu Deus? Por algum lugar ele passou, mas ela disse isso, de qualquer jeito. 2 horas depois do seu post inicial, procurando pelo cachorrinho, ela compartilhou uma atualização, dizendo que alguém local compartilhou as informações no Nextdoor e um vizinho ligou dizendo que tinha encontrado o cachorro. Sisson diz aí que ficou muito feliz em ter o nosso garoto de volta e agradeceu muito a comunidade da corrida que ajudou a divulgar e fazer esse fato ter bastante visibilidade para conseguir encontrar o seu cachorrinho perdido. Então é sempre muito legal, né, quando os cachorrinhos perdidos são encontrados, quando eles fogem. E pelo que a gente viu nas fotos, parece um Beagle, né, Marcos Boas? Parece as orelhinhas grandes, meio caída, parece um Beagle, o Dogal. Mas que bom que a Emily Sisson achou o seu cachorrinho. Trail Runner fica preso dentro de um banheiro público inteligente por 10 minutos. É um probleminha, Marcos Boas. Pois é, ele tava lá, entrou no banheiro e acabou ficando preso no banheiro por 10 minutos, não conseguia sair. O sistema que tinha sido do banheiro, que tinha sido instalado há cerca de 1 mês, acabou fazendo que o cara teve que ser resgatado por alguém que abriu a porta do lado de fora. O político local disse que achou o incidente preocupante, realmente, né? Você imagina, você coloca um monte de banheiro desse daí, fica todo mundo preso lá dentro, mas de qualquer jeito, o corredor, o que ele fez? Quando ele percebeu que não tinha para quem ligar, não sabia o que fazer, ele começou a esmurrar a porta e gritar, até que alguém foi lá pelo lado de fora e abriu, e aí ele deu a melhor declaração de todas. Ele falou: tenho a impressão de que este banheiro público pode ser inteligente, mas a pessoa que o projetou não é nada inteligente. Acho que ele ficou bem chateado de ficar 10 minutos preso dentro do banheiro, mas depois o Conselho Legislativo disse que o banheiro inteligente tinha problemas de iniciação, mas que ele já foi resolvido e que isso não deve voltar a acontecer, esse problema aí com a fechadura eletrônica, que ela se tem que acenar para um sensor para ela abrir e para fechar. Porém, parece que deu uma bagunça aí, não funcionou muito bem, e ele precisou de alguém do lado de fora para resgatá-lo. Mas você vê, né, Marcos, geralmente esses banheiros não abrem pelo lado de fora. Por quê? Porque você travou dentro, né? O ideal é que ninguém abra pelo lado de fora enquanto você tá dentro. Então você vê que esse banheiro aí tá meio confuso, essas coisas aí. Ele não tava correndo, tá? Só para quem se perguntou, ele é um corredor de trilha lá de Hong Kong, e ele acabou tendo que usar o banheiro e deu problema. Então a dica é, não use banheiros públicos assim, que estão depositados, que pode dar problema. Você já viveu alguma situação assim de ficar preso num lugar, Marcos Boas? No banheiro, não. Ainda mais no banheiro químico, né? Pelo amor de Deus, imagina que desgraça. No banheiro nunca fiquei preso. Já fiquei preso por vontade própria. Eu sentei e fiquei lá, meus 10, 15 minutinhos olhando o celular enquanto fazia as coisas. Mas não por problema da tecnologia. Não, mais um banheiro inteligente, supostamente inteligente, né? É, porque não dá. Se o banheiro não é inteligente, eu também não sou, aí é o caos completo, né? Por isso que eu preferi aqui em casa, já tem as coisas certinhas, as coisas como funcionam, muito melhor. E por fim, para terminar essa redação de hoje, tentaram, o pessoal é muito doido nos Estados Unidos, eles tentaram estimar, Marcos Boas, quanto que a Taylor Swift teria corrido nos seus treinos de esteira para a turnê dela, que é a Eras Tour. Então ela falou, né, que treinou 3 horas e 15, fazia corridas rápidas, andava em músicas lentas, e o pessoal tentou estimar quanto mais ou menos ela teria corrido. Pois é, eles fizeram todo um cálculo lá complexo, dependendo da quantidade de batidas por minuto que tinha a música, porque ela disse, né, que em músicas rápidas ela corria rápido, em músicas lentas ela caminhava ou tal, não sei o quê. Então eles pegaram músicas acima de um determinado batida por minuto e colocaram uma estimativa de ritmo, em outras outra estimativa de ritmo. E aí viram quantas as músicas eram numa, quantas as músicas eram em outra, e fizeram 1 zilhão de conta para chegar que em 3 horas e 15 minutos, que é o tempo inteiro do show dela, que ela disse que cantava todas as músicas na esteira, ela percorreu cerca de 16 milhas, ou seja, 25,6 quilômetros. Dependendo de quantas vezes ela fez isso, eu diria que é uma quantidade razoável de quilômetros, hein? Olha, 26 quilômetros eu acho
Eu acho bastante. Bom, se for uma vez por semana, mas de uma vez só, assim, 26 é pesado, né? Para pessoa que não faz nada. Parece bom essa estimativa aí que eles fizeram. Quanto que dá? 3 horas e 15, 26 quilômetros. 7 minutos e 30 segundos por quilômetro. Porque, né, como eu falei, tem umas partes que ela corria e uma parte que ela caminhava, então foi essa estimativa. Nada mal, né? Vamos falar a verdade. Se é uma pessoa que não tem o costume de correr 7,30 por minuto por 26 quilômetros praticamente, é bem razoável isso, hein? E eu deixo a sugestão para quem está nos ouvindo aqui. Coloque uma playlist qualquer, não precisa ser da Taylor Swift, da banda que você gosta, e saia para correr nesse sábado, nesse domingo, nessas suas férias dos treinos. Vai lá, música rápida, você corre. Música devagar, você anda. Vê quanto você faria. A Taylor fez 26 quilômetros. Fica a sugestão aí para o seu treino de fim de semana. E agora nós vamos embora, Marcos Bosi. Esse daqui é o penúltimo Redação do ano. É o nosso último dia de trabalho, né? Para quem não sabe, o próximo é de retrospectiva. A gente já gravou, porque a gente é assim. A gente se dá férias e não tá nem aí para o que os outros vão pensar. Muito obrigado, Marcos Bosi, por estar aqui conosco nessa penúltima semana do ano. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o nosso penúltimo episódio e semana que vem a gente volta para a despedida do ano de 2023. Valeu e tchau. Tome cuidado com o seu peru amanhã para não assar muito peru. Passe ele de mão em mão. Divirta-se no seu Natal, conviva com o seu tio chato que vai fazer a piada. A minha sugestão é não faça pavê. Se puder, evite a família, seja feliz, um Feliz Natal e o próximo ano novo a gente deseja no próximo. Então, por agora, é um Feliz Natal e lembre-se, o grande problema não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo, é o que você come entre o Ano Novo e o Natal. Tchau para vocês, até a próxima. Produção por Falar em Correr, podcast multimídia.